Vamos agora para a palavra e para esse novo tema, desses dias agora, a família de Deus. Diga, a família de Deus. Agora diga com alegria e bonito, a família de Deus. A família de Deus. Vamos ler o texto de Efésios, capítulo 2, verso de número 19. Efésios, capítulo 2, verso 19. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos céus e da família de Deus. Diga assim, eu sou da família de Deus. Eu gosto muito de temas sobre família, e eu queria nesses dias ajudá-los a pensar um pouco sobre família. A família natural, que é a base para a gente ir para esse estudo da família de Deus. Basicamente hoje, nós encontramos dois tipos de famílias. Sua família está inserida num desses dois tipos que eu quero mostrar. Primeiro, é uma família baseada no amor. Eu conheço muitas famílias que têm esse tipo. O esposo ama a esposa ama o esposo, os pais amam os filhos amam os pais, há respeito, há comprometimento. São famílias muito preciosas, e é muito bom vivermos nesse tipo de família. Esse tipo de família foi que meus pais me ofereceram. Eu cresci num tipo de família assim. Alguns conhecem a história. Meu pai e minha mãe sempre foram, enquanto meu pai existiu, sempre foram muito amorosos. Nunca eu lembro de ter faltado amor na casa de meus pais. Nunca lembro. Eu lembro desde muito cedo, meu relacionamento com as minhas duas irmãs sempre foi um relacionamento de muito amor. Eu cresci num lar extremamente amoroso. Eu estava fazendo uma visita esta semana, numa família muito grande, tem muitos filhos, uma família bem grande, são membros aqui da nossa igreja, e eu fiquei tão feliz, porque os pais já bem velhinhos, os filhos, todos adultos, alguns já com 50, 60 anos, muitos netos e muitos bisnetos, mas que família de amor é aquela, é impressionante, Eu não estou falando de famílias perfeitas, porque família perfeita não existe. Eu estou falando de famílias onde o amor é uma marca muito clara. E eu posso olhar, mesmo agora de manhã aqui, olhando para muitas famílias, eu posso reconhecer muitas famílias que têm essa marca, estão identificadas nesse primeiro grupo. Isso é muito lindo, a gente poder, isso é um direito que eu e você temos no reino de Deus, de construir famílias baseadas no amor. Diga, famílias baseadas no amor. O segundo tipo de família é família baseada em problemas. Eu também conheço muitas famílias baseadas em problemas. São tantos problemas que a característica daquela família é problema. Todo tipo de problema. O esposo não se acerta com a esposa não se acerta com o esposo, não há concordância, os filhos não dão paz, não é confusão para todo lado, problemas de toda ordem. A base dessas famílias são os problemas. Conheço também muitas famílias assim, infelizmente, tanto na igreja como fora da igreja. Esses dois modelos, eles existem na igreja e fora da igreja. Eu conheço famílias fora da igreja que são muito mais estruturadas do que famílias dentro da igreja. São famílias baseadas no amor. Mas eu também conheço, então esses dois tipos de família tem na igreja e fora. Famílias com problemas tem na igreja, eu conheço famílias fora da igreja, misericórdia, muitos problemas. Então os dois tipos, eles existem na sociedade, eles estão em qualquer lugar aonde você vê.
Agora, interessante, irmãos, que me faz pensar, é que todos nós, quando começamos a edificar a nossa casa, nós podemos escolher que tipo de família nós queremos edificar. É uma escolha que nós fazemos e devemos ajudar as pessoas a entender a escolha que elas estão fazendo. Não quer dizer que uma família de amor não tenha problemas, mas os problemas serão exceção, não será a base da família. E não quer dizer que uma família baseada em problemas não tem amor, mas o tempo de paz é exceção, o tempo de felicidade é exceção, porque a maior parte do tempo é gasto voltada para os problemas. E aí vocês, cada um de vocês vai pensando no seu universo, que você conhece e como são as questões. Mas semana que vem é que eu vou falar sobre essa família natural, que é a minha e a sua família, nossas famílias. Hoje o meu tema não é família natural, hoje o meu tema é a família de Deus, que é a família espiritual. Mas eu estou falando isso só para você entender um pouquinho de onde nós estamos partindo. Bom, o que eu quero mesmo mostrar para vocês é a igreja, a família de Deus. Diga, a igreja é a família de Deus. Mas eu preciso admitir com vocês que o conceito de família, seja natural ou família de Deus, está um pouco perdido. Ele está um pouco distorcido. Nós não conseguimos, às vezes, definir muito claro. Família espiritual, então, para nós, dá quase um nó na nossa cabeça. Eu tenho falado algumas coisas, falei domingo passado, o reino de Deus, a plateia e o palco, foi o que eu falei domingo passado, o púlpito, o altar deixou de ser altar, passou palco, e a congregação deixou de ser congregação e passou a ser plateia, e essa é a igreja que a gente vai vendo por aí. Então, quando nós pensamos agora família de Deus, que negócio é esse? Família, existe família de Deus? Existe família de Deus? Se a formação das igrejas dos nossos dias passaram muito mais a ter característica de clube do que de família. Nós não conseguimos uma coisa que era bem fácil, mas agora para nós é muito difícil reconhecer os irmãos. Quando você vai num clube, você vê muita gente lá, você dá um oi para um oi para outro, mas aquelas pessoas são estranhas a você. Isso tem acontecido na igreja. As pessoas são estranhas, ainda que elas sendo do seu lado, mas você não consegue olhar para essa pessoa e identificá-lo como irmão ou como irmã, por causa da mentalidade de clube que a igreja virou. Eu não sou muito de ir em shopping, mas eu precisei nesses dias ir 2 vezes ou 3 vezes seguidas ao shopping, e eu acho muito engraçado, a vida no shopping. As pessoas ficam andando de um lado para o outro, um passa do lado do outro, mas as pessoas não se cumprimentam, elas não se falam. E eu comecei a perceber que muito da vida da igreja também ficou assim. As pessoas entram, elas andam, mas elas não se falam, elas não se cumprimentam, elas não se saúdam com a paz do Senhor, porque a concepção de igreja mudou demais. Nós estamos perdidos em relação à noção de família. Completamente perdidos. E é isso que eu quero nesses dias falar com vocês, trazer o entendimento. Eu recebi um material essa semana que eu gostei demais, que eu tô assim muito encucado com muitas coisas. A desorganização social me assusta. O que está acontecendo ao redor do mundo me assusta. A maneira como se faz guerra nos nossos dias me assusta.
Até alguns anos atrás, guerra tinha um jeito de ser guerra, já por centenas e milhares de anos. A guerra tinha dois povos, a guerra tinha exército, a guerra tinha soldados, inimigos, mas a guerra agora não é mais assim, mudou rapidamente. Se você pensar como a sociedade está mudando rapidamente, irmãos, eu fico ainda chocado com essas mudanças. Quando você vê, né, que agora a guerra é feita com um caminhão, por exemplo. Um caminhão agora é uma arma de guerra. Um machado na Alemanha é uma arma de guerra. Uma faca no Japão. Agora o inimigo é um grupo de pessoas idosas e deficientes. Esse é o inimigo a ser enfrentado. O inimigo a ser enfrentado é uma pessoa fazendo hemodiálise no hospital, no país da Ásia que eu não sei. Que ele jogou gasolina ou alguma coisa inflamável e pôs fogo, matando 3 pessoas. As coisas mudaram rapidamente, demais, mudam rapidamente. O que era estável agora não é mais. Isso tem a ver com essa mudança também de mentalidade em relação ao reino de Deus, que eu terminei de pregar, e agora a família de Deus. Família de Deus, que negócio é esse, pastor? Existe família de Deus? Como é a família de Deus? A igreja não pode ser um clube social ou uma organização que produza apenas regras e lucro. Quando eu penso, hoje, eu tenho procurado essa informação, se você pode, me dê, por favor. Eu trabalho no meio de crente o tempo todo, no escritório, visitando. Às vezes eu faço visitas para quem não é crente. Mas você trabalha em lugares onde a maioria das pessoas não são cristãs, evangélicas ou crentes, como queira. Eu vou te fazer uma pergunta bem simples. Qual é a visão que o mundo tem da igreja hoje? Qual a visão? Igreja para o mundo. É igreja ou é outra coisa? O que as pessoas falam sobre a igreja? A igreja é conhecida, como Jesus disse, minha casa será chamada casa de oração. Eu pergunto, a igreja lá fora é conhecida como lugar de oração, sim ou não? Não. Jesus disse, eu quero que a minha casa seja conhecida, a casa de meu pai será conhecida como casa de oração. Mas nós não somos conhecidos como casa de oração. Então vamos pensar. A igreja é conhecida como um lugar aonde as pessoas entram e elas são totalmente transformadas. A igreja é conhecida assim hoje? Não.
Existe oração na igreja? Existe. Existe gente transformada na igreja? Existe. Mas eu estou falando de conhecida lá fora. A igreja é conhecida como um lugar aonde os necessitados são ajudados. É conhecida assim? Não. Então me diga como é conhecida a igreja. Alguém pode me ajudar? A igreja hoje é conhecida como um lugar que tira o dinheiro das pessoas. A igreja é conhecida assim. Um colega de uma pessoa muito chegada aqui da igreja, trabalha numa grande empresa, e um amigo dela o colega viu uma Bíblia em cima da mesa e disse, assustado, eu não acredito que você está indo na igreja. Ela disse, estou. E ele disse, você não tem medo de ir na igreja? Ela ficou preocupada, mas por que eu teria medo de ir na igreja? Ele disse, fulana, a igreja tira o dinheiro das pessoas, você não tem medo que eles tirem seu dinheiro? Essa é a visão que muita gente tem da igreja. Essa igreja, é dessa igreja que eu quero fazer parte? Eu não, e você? Eu não quero fazer parte dessa igreja. Eu não quero. Não importa o que for necessário, precisarmos abrir mão. Eu abrirei para não fazer parte dessa igreja. Eu não quero fazer parte dessa igreja. Eu quero fazer parte da família de Deus. Diga, e eu também. Eu quero fazer parte da família de Deus. Vamos ver. Essa família de Deus também é chamada de família da fé. Gálatas capítulo 6, verso 10. Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Em algumas traduções, tem uma tradução que eu gosto, diz, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Sabe o que nós queremos fazer na próxima semana? É recolher alimento para ajudar nossos irmãos. Diga, meus irmãos. Meus irmãos. Queremos ajudar os nossos irmãos. Eu tenho alguém aqui, hoje de manhã, que já foi ajudado pelo quilo do amor? Alguém aqui? Levanta a mão. Fica de pé um pouquinho, se você pode. Eu queria só ver isso. Eu queria só ver vocês. Gente, eu já fui tão ajudado na vida. Tão ajudado. Eu sou tão grato por esse amor dos irmãos, da família de Deus. Alguém de vocês que está de pé, concordaria em me ajudar a vir aqui na frente e dar um testemunho sobre o quilo do amor ajudou a sua família? Alguém poderia me ajudar nisso? Alguém pode me ajudar nisso? Vem cá, pode sentar, irmãos, vamos ouvir. Sabe, irmãos, eu quero trazer não apenas um conceito, mas eu quero junto com vocês, compreender essas coisas. Adilson é uma pessoa tão querida, Adilson e Adamares, eu conheço muitos anos, eu vi essa família chegar para Jesus. É uma grande família, irmão Tita e Maracema, Adilson, Damares, Luiz, Yara, me ajuda a lembrar aí porque eu não consigo, Joel, é muita gente, Maura, Ruth, é muita gente. Eu vi essa gente chegar. Eu vi, Adilson, nos ajude a entender um pouco o que significa fazer parte de uma família. O que significa? Queridos, quando tudo está bem,
Família não faz muita falta. Mas quando vem a dificuldade, é a família que abraça a gente. É a família que sustenta a gente. Às vezes alguns amigos até abandonam a gente. Mas a família é sempre... eu penso assim, a última coisa que vai falhar na vida da gente é a família. Vocês concordam comigo? E assim também é a família de Deus. Diz como o quilo do amor abençoa a sua casa. Bom dia, irmãos. Bom dia. Paz. Eu queria dizer que eu sou do tempo da lavoura ainda, pastor. Do templo antigo. Eu nem lembrava mais. Então, Lavoura de Deus. lavoura de Deus. E desde aquela época, assim que a gente chegou, então o pastor sempre dizia, venha aqui na frente e pegue o que se precisa. E graças a Deus a gente nunca abusou disso também. Porque a gente chegava lá e aquilo que a gente tinha em falta em casa, tinha na lavoura. E quantas vezes a gente foi beneficiado com isso? E eu tenho no meu coração essa gratidão, que eu sei que quando nós chegamos aqui, nós recebemos esse amor, esse cuidado. E a gente também não entendia. E hoje a gente cuida de célula também, atende pessoas, recebe pessoas em casa e temos falado do quilo do amor. E muita gente é beneficiada através disso na igreja. E como é bom você participar da igreja e ver isso, né, o amor dos irmãos. Quando nós chegamos aqui, chegamos quebrados, endividados, com problemas e um monte. As crianças eram pequenas, os filhos cresceram com dificuldade. Desculpa. E os nossos filhos foram adotados, né, no começo. Tinha uma irmã que cuidava da parte de presentes. Então, chegava o final de ano, Natal. Oh Deus, Senhor, obrigado, Deus. É duro falar, mas eu tenho que falar. Eu não sei se essa irmã está aqui. Então, chegava Natal, os meus filhos tinham um presente em casa. Eu estava desempregado, com dificuldade financeira. Viemos de Santa Catarina. Eu fui no banco. Eu falei com o gerente, o que eu faço? Ele disse, olha, não sei, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou juntar tudo a tua dívida e vou parcelar por mês. E a dívida minha por mês no banco era 265. E o primeiro trabalho que eu consegui aqui em Curitiba, eu ganhava R$300. Tirava o dízimo, os R$30, sobrava só 5. Como que eu vivia com uma esposa e 2 filhos pequenos, com R$5 por mês? Sendo que esses R$5 é o que ela precisava para pagar a passagem do ônibus, para ir até o banco, porque o banco era lá no centro, para pagar o depósito, fazer o depósito, mês a mês. E daí nós vivíamos do quilo do amor. Na época era lavoura. E fomos indo, e Deus foi abençoando, e Deus foi derramando, e a igreja foi orando, os irmãos foram... Mas nunca faltou nada, pastor. Eu tenho um sapato em casa, eu vou fazer uma doação daquele sapato. Teve uma semana de campanha de oração na igreja, e o meu sapato era furado. Para mim, descalço na igreja era feio. E a minha esposa disse, vai assim com esse sapato? Eu falei, vou. Mas teve uma pessoa que, quando eu dobrei o meu joelho, há 3 cadeiras para trás, ela olhou para mim, e ela viu o meu calçado. E Deus tocou no coração dele. Passada uma semana, ele esteve lá em casa e disse, olha, se arruma, que nós vamos fazer um passeio à tarde. Eu falei, meu Deus, o que é isso? Eu preciso trabalhar, não posso passear. E nós fomos numa loja muito chique, lá no centro de Curitiba, e só para encerrarmos. 2 pares de sapato para mim, sapato para minha esposa, calçado para as crianças, meia, cinta. Que isso é o amor de Deus.
é o amor da igreja. Não perca, irmão. Não perca de fazer parte. Hoje eu trago o meu quilo do amor. A minha célula me ajuda. Eu trago com muita alegria no altar. Porque um dia eu precisei. E a igreja estendeu a mão para mim. Seja de canal de bênção. E nunca faltou mais pão na minha casa. Hoje eu tenho para trazer. Eu posso abençoar muita gente. E até adotei o desapego. Eu quero olhar para a minha casa e o que não serve, o que eu estou parado, vou desapegar. E eu não quero ficar. Né? Eu vou não desapego. Quero deixar tudo no altar. Minha vida não tem valor nenhum. O que adianta dinheiro? Eu preciso da bênção, irmãos. E essa semana foi uma semana tão abençoada. Deus tem derramado tanto sobre a minha vida, sobre a casa, sobre os meus filhos. Temos uma neta, tenho 2 filhos, um casado e um solteiro. E temos ensinado o amor de Deus. Está aqui meu pai, está aqui minha mãe. Né? O amor de Deus nos cercou, sempre foi assim. Não somos uma família perfeita, irmãos. Longe disso. Mas confiamos em Deus que tudo pode e tudo faz. Então faça parte do quilo do amor, não fique de fora. Deus abençoe, viu, Cláudio? Pode sentar. Muita coisa pode mudar, mas esses valores a gente não pode perder. A igreja pode crescer, vai crescer, mas o crescimento da igreja não pode roubar o nosso amor pelos irmãos e o nosso conceito de família de Deus. Não podemos. Não valerá a pena crescermos, ganharmos uma multidão e perdermos a essência do Evangelho. A Bíblia diz que a igreja de Atos crescia, ela teve problemas por causa do crescimento. As viúvas gregas não eram bem atendidas, mas eles acharam um jeito de atender. Nós temos que continuar achando esse jeito. Porque eu vou falar uma coisa para vocês. Eu sou um ser humano igual a qualquer um de vocês. Eu falei os pastores. A gente vai trabalhando tantos anos e vai ouvindo tanta coisa ruim, tanto problema, que chega uma hora que a gente começa a desacreditar que vale a pena lutar por aquilo que é certo. Eu também preciso de ouvir esses testemunhos para dizer, Senhor, vale a pena ser família de Deus, vale a pena. Sempre valerá a pena ser família de Deus, sempre valerá. Eu espero nesses dias que a gente compreenda estas coisas tão simples. Queridos, eu sonho com uma coisa, pensa numa coisa tão de menino. Sabe o que eu sonho? Que essa igreja possa simplesmente uns olharem para os outros e falar, paz do Senhor, irmão. Só isso. Paz do Senhor, irmão. Deus te abençoe, irmão. Deus te abençoe, irmão. Que a indiferença saia do nosso meio e que nos olhemos e nos vejamos como família de Deus. Que a gente seja capaz de perceber o rosto triste no meio da multidão e separar um tempinho para orar com alguém e dizer, irmão, posso orar com você? Eu sonho com essa igreja que dobre os joelhos de novo. E não importa se o sapato do irmão está furado, mas uma igreja que ora, uma igreja que se humilha diante de Deus, e o Senhor então vai suprir em honra as nossas necessidades. Porque às vezes estamos com a cabeça, o nariz tão empinado, que não conseguimos olhar para o sapato do irmão que está furado. Mas se está furado e não é irmão, não tenho nada a ver com isso. Eu preciso cuidar de mim, ele que cuide dele. Mas ser família é diferente. Eu desejo que nesses dias a gente compreenda essas coisas. E que Deus nos ajude a vivermos isso de maneira simples. Irmão, irmã. Eu quero terminar a minha palavra um pouquinho mais cedo, Juliana. Eu quero que vocês, do louvor, me ajude. Porque eu quero separar um tempinho hoje, irmãos, para sermos simplesmente família, de você poder abraçar alguns irmãos. Porque na correria, nessa coisa de ter que cumprir agendas e agendas, nos esquecemos que somos uma família. Quando nós nos reunimos como célula,
trouxe um grande equívoco na mente de muitos pastores e até da igreja. Muitos de nós decidimos ter uma igreja em células para ter uma igreja grande, para ter uma igreja de milhares, para ficarmos famosos, para a nossa igreja ficar conhecida no Brasil e nas nações. Não é para isso que Deus estabeleceu células na igreja. Isso pode levar ao crescimento da igreja? Claro que pode. Mas Deus estabeleceu células na igreja para que sejamos uma família, para que, como em grupos menores, nós possamos cuidar e amar uns aos outros, para que amor e cuidado não seja apenas o marketing da igreja, mas sejam os princípios que movem a igreja e pelos quais nós nos reunimos para servir uns aos outros. Cuide bem, principalmente dos da família da fé. Família de Deus é um lugar para vencer a solidão espiritual. Queridos, solidão espiritual tem sido um problema na vida de tantas pessoas. Quando eu falo de solidão, é você estar no meio de milhões e milhões de pessoas e não encontrar um valor em si mesmo. Eu fiquei triste demais. Eu tenho estado lá na porta falando com os irmãos, eu tenho procurado andar no meio do rebanho. Um irmão que eu amo tanto nessa casa, eu falei domingo passado dele, vou referir de novo. Eu amo tanto esse irmão, ele serve tantos anos, e talvez identifique alguns de vocês, por isso que eu vou usar esse exemplo. Ele diz: pastor, eu me sinto perdido dentro da igreja. Eu me sinto perdido, eu não me sinto útil dentro da igreja. Talvez este seja o sentimento de muitos de vocês, irmãos e irmãs, agora de manhã. Porque quando deixamos de ser família, nós perdemos o sentido da nossa existência no grupo. Tem tantas pessoas dentro de casa que não se sentem família. Tantos filhos que se isolam, estão no meio da família, mas não se sentem família. Quando nós somos família de Deus, nós vamos vencer a solidão espiritual. Deus disse em Gênesis 2:18, não é bom que o homem esteja só. Então Deus fez uma esposa e ali Deus começou a família. A família é um projeto de Deus para que vençamos a solidão. A família é um lugar de ensino. Queridos, eu tenho pensado sobre isso. Queremos tantos sermões bem elaborados, ouvimos tantas coisas, vocês ouvem tantos pregadores, um melhor que o outro. A internet oferece pregações da melhor qualidade, você tem lá pregadores de todo estilo que satisfazem o nosso gosto. Ouvimos demais, temos informação de todo tipo. Mas o que nos adianta tudo isso se não somos ensinados? Se não aprendemos a nos relacionarmos com Deus e nos relacionarmos bem com os irmãos? A família é um lugar onde nós somos ensinados. Então, Deuteronômio capítulo 6, verso 4, falando de ensinamento, diz assim: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E tu as ensinarás a teus filhos e falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão e te será por sinal diante dos seus olhos. E as escreverás nos umbrais da tua casa e das tuas portas. Ensinar. Agora, Charles, obrigado, irmãos. Ensinar. A família de Deus é um lugar onde nós aprendemos. E o que a gente quero te ensinar uma coisa muito simples hoje de manhã, quero terminar com isso. Eu tenho mais ou menos 10 minutinhos para fazer isso, quero separar esse tempo. E você não vai embora ainda, eu vou vir aqui para encerrar, vai ter encerramento normal. Mas eu queria convidar vocês para ficarem de pé, por gentileza. Por gentileza, vocês vão ficar de pé. Você vai perceber como nós temos que trabalhar no ato de reconhecer os irmãos como irmãos.
vocês vão perceber essa dificuldade. Nós vamos fazer assim, presta atenção, a princípio. Esses irmãos dessa coluna para cá, todos vocês terão comunhão com vocês. Você vai falar assim: a paz do Senhor, irmão, a paz do Senhor, irmã, tá ok? Pergunta o nome, conversa um pouquinho, diga, e aí você vai falar: somos da família de Deus, ok? Daqui para cá. Essas duas colunas aqui, ó, essa aqui e essa aqui, vocês vão, paz do Senhor, irmão, paz do Senhor, irmã, seu nome, somos da família de Deus, né? Se você encontrar um irmão aí bem chegado, dá um abraço nele, né? E dá um abraço na irmã, ok. Aqui, esse pessoal daqui, vamos arrumar uma confusão, vai ser essas duas colunas, incluindo vocês aqui, tá? Daqui até lá no fundo. Essas, tá certinho assim? Ok. Aí, daqui para cá, todos vocês daqui para cá, esse lado todo aqui, irmão. Pai do Senhor, irmão, Pai do Senhor, irmã, né? Somos da família de Deus, dá um abraço. Eu estou ensinando, e agora o ensino que eu dei, nós somos família. Então agora nós vamos praticar esse ensino que nós aprendemos agora de manhã. Nos relacionarmos como família de Deus. O pessoal do louvor vai ministrar uma música de adoração, e aí você vai ter esse tempo. Você vai encontrar pessoas tão preciosas aí no meio, você vai ver só como vai ser bom. Vamos lá, irmãos? Pode sair do seu lugar. Coração regenerado, coração transformado.